Hello, everybody out there using Minix. I'm doing a free operating system, just a hobby, won't be big and professional like GNU for 386 and 486 AT clones. Fala Pinguim, HackerCast na área, com mais um episódio, dessa vez para falar sobre Linux Mobile. Não, eu não estou falando de custom-ROM, eu fiz vários vídeos lá no canal Hacker Linux recentemente sobre ROMs customizadas, que são opções ao Android da fabricante, né? A Xiaomi entrega a própria ROM dela, MIUI, entre outros, mas não estou falando de custom ROMs não. Porque na verdade as custom ROMs elas são tipo distros do Android, né? O Android ele é um sistema operacional Linux que possui suas próprias distros, que são as custom ROM. Dessa vez eu estou falando de um Linux Mobile, uma distro Linux que você já está acostumado a utilizar no desktop, sobre a possibilidade de você utilizar ela no seu smartphone. Será que isso é possível? Será que isso é viável? Vamos então trocar uma ideia aqui nesse episódio. Para quem não acompanhou, eu coloquei as mãos em um smartphone, um Redmi 7, há pouco tempo atrás e temporariamente, porque eu peguei ele para fazer algumas customizações nele, para colocar uma custom ROM nele, porque ele estava com Android 11 e não recebe atualização nem para o 12 nem para o 13, estava travando muito, tudo mais. Então ele ficou comigo um final de semana, mais ou menos. E nessa experiência, eu olhei, verifiquei, poxa, eu estava pesquisando já sobre o Ubuntu Touch e tal, e aí opa, esse smartphone aqui é compatível com o Ubuntu Touch, que é um dos Linux Mobile que existem alguns, né? E eu vou falar sobre todos eles aqui, ou pelo menos os que eu consegui me inteirar mais. E eu vi que ele é compatível com dois, na verdade, com o Ubuntu Phone, o Ubuntu Touch, né? E o Droidion. O Ubuntu Touch, ele se trata de um projeto que foi desenvolvido pela Canonical para criar uma convergência entre o desktop e o smartphone. Na verdade, não só entre o smartphone, dispositivos também como smartwatch, tablets e tudo mais. Porém, Canonical estava despejando rios de dinheiro em desenvolvimento, não estava sendo proveitoso. Diz a Canonical, Mark Sutterwolf, que a Canonical pretende fazer uma IPO, que é uma abertura de capital, no futuro. Então ela precisa ser lucrativa para ela ter ações a um valor bom para colocar dinheiro na empresa, para ela investir em novos projetos e tudo mais. Então ela cortou gastos. Como dizem, passaram o cerol lá e foram cortando todos os gastos possíveis. Nessa rodou o Unity 8, rodou o Ubuntu Touch, rodou diversas tecnologias rodaram. Uma pena que o Snap não rodou, né? Para muitos aí que não curtem o Snap nessa não rodou, né? Rodou o Unity, rodou o Unity 8, rodou o Ubuntu Touch, mas o Mi e o Snap não rodou. Bom, mediante a isso, a comunidade UBports, uma comunidade que desenvolve, pega projetos assim, dá continuidade, pegou o Ubuntu Touch, né, e deu continuidade a ele, ao Unity 8, mudou o nome do Unity 8 para Lumire e tal. E o Ubuntu Touch ele tinha apenas 4 smartphones, 4 aparelhos ali que eram compatíveis, que davam para instalar. Com a comunidade ajudando, vários desenvolvedores pegaram, colocaram as mãos e passaram a ajudar. Parece que quando algo não é da Canonical, tem mais gente ajudando, né? Pela Canonical ser uma empresa, eu acho que a galera que não recebe não ajuda tanto. Tem os flavors do Ubuntu aí, teve aquele indiano que deu continuidade ao Unity e tal, mas eu não vejo a galera pegando e ajudando tanto o Unity, o Ubuntu, a Canonical, como ajudam as demais assim, comunidades. E aí essa comunidade pegou e atualmente os aparelhos compatíveis já estão em 55. Quer dizer, a Canonical deixou ali com 4, acho que ela ampliou um pouquinho para 6, 7, mas a comunidade pegou e já ampliou o número para 55 aparelhos compatíveis, dentre eles smartphones, tablets, smartwatches e tem para desktop também, tem alguns modelos ali.
Acontece que, quando eu coloquei as mãos nesse Redmi 7, eu decidi então fazer a instalação do Ubuntu Touch. Depois eu descobri que ele também é compatível com o Droidion, pelo próprio instalador da UbiPort. O Droidion ele se trata de um Debian Mobile, que existe o Mobian também, mas ele é uma outra derivação. Eu acho que ele foi descontinuado, o Droidion, depois eu vou pesquisar, mas ele é como se fosse um Debian Mobile sem ser o Mobian, que é o outro Linux Mobile. Acontece que fiz a instalação. Na primeira instalação, eu me deparei com um touch não funcionando muito bem, não estava tão responsivo. Às vezes eu tinha que clicar várias vezes para funcionar e tal. Isso me deixou um pouquinho aí com o pé atrás. Então eu busquei o seguinte: poxa, será que eu consigo rodar apps do Android aqui? Porque se conseguir, está resolvido a falta de programas. Falta de programas essa que inclusive matou outros sistemas operacionais, como o próprio Windows Phone, que morreu porque os desenvolvedores não eram remunerados ou incentivados o suficiente para portar o WhatsApp, o Instagram, Telegram, YouTube, entre outros, para a plataforma. E se não tem aplicativos, o sistema morre, né? Pois bem, eu descobri que existem 2 projetos que possibilitam rodar apps do Android no Linux Mobile, não só no Ubuntu Touch. Um deles se chama Unbox e o outro se chama Waydroid. Ambos criam containers e através desses containers, algo semelhante ao que o Docker faz nas distros Linux, né? Ele pega e permite a execução a partir de uma camada de compatibilidade. É como se ele executasse ali no container uma máquina virtual da Lineage OS 11, e a partir dali você consegue executar o WhatsApp, Twitter, Instagram, entre outros apps ali que rodam no Android. Pois bem, para minha tristeza, o Unbox foi descontinuado. E o Waydroid não é compatível com o Redmi 7, ele não foi portado ainda. Então eu consegui instalar o Unbox, eu consegui executar os apps do Android, mas não tem internet. O container da Lineage OS gerada pelo Unbox não conecta a internet. Então você fica ali com o WhatsApp, com o YouTube, com o Instagram sem internet. Você tem internet no Ubuntu Touch, nos aplicativos do Ubuntu Touch, mas não tem nos do Android ali, porque o container está sem internet. Pesquisando, eu vi que é um problema, que eles chegaram aí nesse problema e desistiram do projeto antes de resolver. Uma pena, porque se tivesse uma solução, foi descontinuado, não vai melhorar mais nada. Mas eu consigo rodar? Está funcionando até o momento? Eu usaria numa boa. Então, infelizmente, não foi possível. O Waydroid, fui pesquisando, ele não é compatível com esse aparelho. E aí caramba, será que existem outros Linux Mobile que são compatíveis com esse aparelho? E eu comecei a pesquisar para ver se eu conseguia incluir algum outro para fazer os vídeos, né? Para fazer vídeo, review e tudo mais. Nas minhas buscas aí eu encontrei que existe o Mobian, que é uma distribuição Linux Mobile também, é o Mobian para smartphones, que ele tem a compatibilidade atualmente com os 4 aparelhos. Eu tenho um vídeo de compatibilidade do Linux Mobile lá no Hiker Linux Tips. Se você quer ver a lista completa, eu fui em site por site mostrando, falando dos aparelhos um por um lá, tá? Até porque é melhor visualmente falando você olhar lá do que eu pegar aqui citando para você, aparelho por aparelho. E aí o Mob ainda não tem uma grande compatibilidade. O Fedora acabou de chegar na sua versão mobile também, Fedora Mobility, mas ele também tem uma compatibilidade pequena porque acabou de ser criado. Temos o Droidion, que eu acho que foi descontinuado, não tenho certeza. E o Plasma Mobile, que permite a instalação aí do Manjaro Mobile e mais algumas distros Linux aí no smartphone. E para minha surpresa, o Linux Mobile que eu me deparei que tem a maior gama de compatibilidade no momento é o Postmarket OS. Você não sabe que sistema é esse? Pois ele nada mais é do que um Alpine Linux Mobile. A lista ali, se você olhar de dispositivos compatíveis, você vê ali em torno de 20.
Mas se você olhar o número de dispositivos que estão em testes para ser finalizado e compatibilizado com ele, a lista é imensa. Para minha surpresa, eu encontrei a tentativa de disponibilizar ele para iPhones antigos e até Lumias antigos. Aqueles aparelhinhos que tinham Windows Phone que não tem mais compatibilidade, não tem atualização. Pois é, se desbloquear o bootloader, em alguns meses aí, acho que nem anos, em alguns meses eu creio que já vai dar para instalar um Linux Mobile aí, um Postmarket OS aí, num Lumia, num iPhone mais antigo, num iPad mais antigo, porque o projeto é promissor. Voltando aqui ao Redmi 7, infelizmente nenhum daqueles sistemas mobile é compatível com ele. A não ser o Droidion, que eu tentei instalar, mas estava dando erro. Eu fiz uma nova instalação nele, tá? E nessa segunda instalação o touch funcionou perfeitamente. E aí eu resolvi testar os aplicativos via web apps. Ele tem um navegador próprio e a partir desse navegador ele tem web apps integrados. Então você consegue utilizar o WhatsApp Web, você consegue utilizar o Telegram, o Instagram. Funciona bem, tá? A câmera ali daquele aparelho que não funcionava bem, então dá para fazer milagre. Mas muitos apps ali, web apps, funcionam bem. Não é um web app igual do navegador, que é só o site ali numa tela diferente, uma janela diferente. Não, tem uma customização mesmo. Eles fizeram algo bem feito mesmo ali, para tentar suprir a falta de programas, porque o sistema é novo, em comparação com o Android, com o iOS, você não vai ter alguém fazendo o WhatsApp, fazendo o Instagram, fazendo o Telegram para rodar num Ubuntu Touch, num Droidion, num Mobium, num Fedora Mobile. Então você tem que se virar como dá. E uma das maneiras que dá é você utilizar esses web apps aí, que na verdade eles são apps alternativos, você só descobre que eles são web apps depois pesquisando. Para fechar a tampa do caixão, eu resolvi ver se tinha a possibilidade de rodar apps Linux do desktop no Ubuntu Touch. E para minha surpresa, existe um projeto chamado Libertine. Com o Libertine você cria um container do Ubuntu 16.04, e a partir dele é possível fazer instalação de programas, né? Ou seria, porque infelizmente eu não consegui fazer instalação de nenhum programa. Ele ficava dando erro. Eu não sei se é porque não está bem compatibilizado, se foi algum bug referente ao aparelho que eu tive em questão, mas infelizmente eu não consegui rodar nenhum programa Linux do desktop, nem GIMP, nenhum outro ali no Ubuntu Phone. E não é problema com a compatibilidade com a arquitetura ARM, porque existem algumas distros Linux que já possuem versão para ARM. E eles rodam o GIMP, o Audacity, entre outros. E não consegui nem instalar, ficava dando erro. Nenhum programa, nenhum via terminal, tá? Nada. Então, eu espero que nos próximos meses, nos próximos anos, essa compatibilidade com apps Android, seja com apps Linux do desktop, venha a melhorar, porque Linux Mobile com certeza não vai morrer. É só o início. O Ubuntu Touch foi só o primeiro passo. Depois do Ubuntu Touch vieram diversos outros. E com certeza o Postmarket OS vai conseguir portar o Linux Mobile para diversos aparelhos. Bom, dentre os aparelhos que eu olhei que são compatíveis com o maior número possível de Linux Mobile que eu notei, o Poco F1 ele é compatível com o Ubuntu Touch, com o Mobium e com o Postmarket OS, tá? Então ele é o aparelho que eu vi que tem compatibilidade com mais sistemas no momento. Então, se eu fosse comprar um aparelho agora para fazer teste, seria o Poco F1. Se for para usar com o Ubuntu Touch, 62 e 63 eles são compatíveis. O próprio Redmi 7 aí dá para usar, né? Você só não terá os apps do Android, mas dá para usar, dá para fazer bastante coisa. Se esse Redmi 7 fosse 1000, ficaria com ele. Existe um jeito de compilar
o Ubuntu Touch para poder utilizar no aparelho. Tipo, eu tenho aqui o meu Redmi Note 11. Eu vi que tem uma forma de eu pegar uma custom-ROM que tem compatibilidade com o Redmi Note 11 e tem como fazer essa compilação e fazer aí a instalação